Bem-vindos a mais um Simplificando TI. Hoje vamos falar sobre o tal do modelo OSI. Esse modelo é muito usado para ensinar conceitos de redes de computadores, telecomunicações, é praticamente o padrão das universidades e cursos desses tipos. Então, vamos ver, como sempre, de maneira bastante simples, o que é o modelo OSI, alguns exemplos de aplicação e talvez até criar um pouco de polêmica. Para começar, eu vou deixar aqui a minha opinião. Para mim, o modelo OSI é uma das piores maneiras possíveis de se tentar ensinar tecnologia de redes ou telecomunicações. Ele não foi criado para ser uma ferramenta de ensino, ele não foi criado para ser uma ferramenta didática. Então, você pode se perguntar, por que ele é tão usado para ensinar esses conceitos? Eu tenho, então, duas explicações pessoais, duas opiniões para isso, né? Primeiro, na época em que ele foi criado, ele foi utilizado para ensinar profissionais de tecnologia, ou seja, gente que já trabalhava com eletrônica, com eletricidade, já eram engenheiros, já tinham algum conhecimento dessas tecnologias de comunicação, mas não estavam ainda dentro dos conceitos de rede. Então, eram pessoas que já tinham alguns conceitos técnicos bastante sólidos. Só que o modelo acabou sendo mantido até hoje porque os livros de redes nunca mudaram a estratégia de ensino. Então, essa é a primeira explicação que eu tenho. A segunda explicação, essa que eu acho que é um pouco mais polêmica. Na minha opinião, e eu tenho o direito a ter as minhas opiniões, tá? Os professores gostam de usar o modelo OSI porque ele é fácil de ensinar. Não porque ele ajuda na didática, mas porque ninguém praticamente entende quase nada, então quase ninguém faz pergunta na aula. Então, uma das piores coisas que um professor pode enfrentar é aquele aluno que faz pergunta, encontra uma falha na resposta do professor e coloca ele em xeque. Então, com o modelo OSI, é normalmente fácil do professor resolver isso. Por quê? Como eu falei, como quase ninguém pergunta, e os poucos que acabam perguntando não vão entender a resposta do professor, mesmo que ela estiver incorreta. Tá? Mas tudo bem, isso é a minha opinião. De qualquer maneira, o modelo OSI não vai sumir da noite para o dia. Então, vamos explicar aqui um pouco para que ele serve realmente e para isso, para te ajudar a entender isso, eu preciso antes explicar alguns conceitos. Então, vamos começar aqui explicando o que ele não é. Bom, como vocês já viram, eu não acho que ele é uma ferramenta didática. Eu já vou voltar nesse tema aqui. Então, vou pegar alguns exemplos até de como isso é uma coisa confusa, né? Pegar esse texto, esse aqui é um trecho que eu tirei do tema modelo OSI dentro da Wikipédia, tá? Esse trecho, ele fala que é um modelo de redes de computador de referência dividido em camadas, quando ele foi criado. Aí presta atenção nessa parte aqui. Para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas em uma rede local Ethernet. Não, não e não. Ele não serve só para a Ethernet. Ele serve para qualquer tipo de comunicação, como a gente vai ver. Eu posso aplicar modelo OSI em telégrafo, em telefonia, até mesmo em sinal de fumaça. Sabe aquele sinal de fumaça que os índios fazem em desenho animado? Então, todos esses tipos de comunicação eu posso aplicar esse tal do modelo OSI. Então, ou seja, repara como se importou uma informação errada dentro de uma fonte de informação que normalmente tende a ser confiável. Eu sei, a Wikipédia, ela é editada por pessoas de diversos níveis, então está sujeita a esse tipo de confusão. Mas é uma confusão crassa. Quem escreveu isso realmente não entendia o que era o modelo OSI. Então, primeiro problema, o modelo OSI é algo difícil das pessoas entenderem, mesmo quem acha que entendeu. Esse aqui é outro trecho da Wikipédia, logo abaixo do anterior. Olha só como esses trechos são contraditórios. Para mim está na cara que quem escreveu o primeiro trecho não escreveu esse segundo, são pessoas diferentes, né? Aqui ele fala em redes de qualquer distância, ou seja, ele contradiz aquele parágrafo que ele falava sobre Ethernet, mas aqui ele tem um outro erro grave. Ele fala que o modelo OSI permite a comunicação. O modelo OSI não permite ou proíbe nada. Ele não foi criado como regra para ninguém seguir. Veja como tem confusão entre os conceitos, entre o esclarecimento sobre o que é o modelo OSI. Bom, vamos lá.
Vamos começar então a tentar entender o que o modelo OSI tentou ser e como é que ele é distorcido. Então, para que ele serve? Primeiro, vamos ver como é que ele é representado. Ele aparece sempre como sendo essas 7 camadas. Eu acho errado dizer que são camadas, porque dá a impressão que uma vem depois da outra, o que não é sempre verdade, mas tudo bem. Esse aqui é a forma como ele é apresentado. São chamados de camadas, e esses são os nomes em português que se usa normalmente para essas camadas. Agora, vou tentar usar um exemplo totalmente fora de tecnologia para explicar o que ele é. Imagina que você vai projetar uma casa. Sim, você vai criar, você vai planejar uma casa para alguém morar. O que precisa ter nessa casa? Ok, sala, cozinha, banheiro, mas o que mais pode ter? Veja, você está projetando a casa. E se você esquecer alguma coisa? E quantos banheiros? Vai ter piscina? Então, imagina que alguém criasse um modelo OSI para projetar casas. Esse modelo OSI, o que ele ia ser? Ia ser uma lista de tudo que você pode eventualmente ter na casa, desde o básico até os mais sofisticados. Tá? E aí, essa lista, dentro dessa lista, quem está projetando a casa vai escolher o que usar ou não, dependendo do tamanho da casa, da aplicação, do dinheiro disponível. Então, o modelo OSI é isso. É uma lista de coisas que alguém que está projetando um protocolo pode usar, pode precisar. Então, o modelo OSI, ele pretende ser uma lista de coisas que seriam boa ideia quem projeta um protocolo pensar, lembrar, verificar se ele precisa ou não, para ter certeza se ele não está esquecendo de alguma coisa. Mas veja, isso é para ser usado para quem vai criar um protocolo. Então, o grupo que criou o Ethernet, o grupo que criou o Wi-Fi, o MPLS, essas pessoas, tá? Elas aproveitaram esse conhecimento para ver se não estava esquecendo alguma coisa, como uma fonte de referência. Tá? Agora, você acha que quem criou esse grupo, que criou o modelo OSI, era perfeito? Não era. Então eles também esqueceram algumas coisas e tem outras coisas que eles não sabiam sobre o futuro. Eles não sabiam o que ia acontecer no futuro. Então, é normal quando um grupo vai criar um protocolo novo, um padrão, os projetistas tenham que fazer coisas que não estão no modelo OSI. E isso não é nenhum problema. Eles não são obrigados a seguir o modelo OSI. Tá? Agora, deixa eu explicar por que o modelo OSI, por que eu acho que o modelo OSI é ruim como uma ferramenta didática. Tá? Imagina que você vai ensinar alguém a andar de bicicleta, mas você tenta fazer isso começando a ensinando física, o que é massa, ação e reação, quantidade de movimento, centro de gravidade, sei lá. Obviamente, esse aluno vai achar que andar de bicicleta é um negócio absolutamente difícil. Tá? O certo é primeiro ensinar essa pessoa a se equilibrar, praticar. Depois, se o aluno se tornar um ciclista profissional, aí sim pode ser uma boa ideia ele entender um pouco de física, para compreender como é que ele otimiza os exercícios, a postura. E se alguém vai criar uma nova bicicleta, inventar uma tecnologia nova de bicicleta, aí sim é importante ele saber de física e dos conceitos mais avançados de física. O modelo OSI é a mesma coisa. O ideal seria, como forma didática, primeiro ensinar para os alunos de telecomunicações de rede os protocolos básicos, Ethernet, TCP/IP, ARP, MPLS, Spanning Tree, o SPF, o Diaba 4. E depois, quando esses alunos tivessem uma boa experiência com esses conceitos, aí sim falar do modelo OSI. E o que é feito normalmente é o inverso, e isso é o que atrapalha muito. Então, vamos pegar o MPLS, por exemplo. Inclusive, a gente tem um vídeo especificamente sobre o MPLS. Eu vou deixar nas observações abaixo o link para quem quiser, por exemplo, ver ele. Mas o MPLS, ele não se encaixa no modelo OSI. Ele, normalmente, ele é representado assim, como algo no meio entre as camadas de enlace e de rede. Ou seja, estou só querendo mostrar que o modelo OSI não atendeu o que os projetistas do MPLS precisavam. Então eles não tiveram dúvida, fizeram algo diferente e não se preocuparam em se encaixar com o modelo OSI. O modelo OSI não era obrigação deles seguirem. Aí alguém pode falar, tá bom, mas o MPLS é algo novo, é uma tecnologia, uma realidade que não existia quando o modelo OSI foi criado. Bom, então vamos ver como é que o Ethernet e o TCP/IP, que são daquela época, como é que eles se encaixam.
Tá? Como é que eles se encaixam nesse diagrama? Tá? Então, nesse modelo, o Ethernet implementa a camada de enlace e a camada física. Mas as duas ao mesmo tempo, não uma em cima da outra, não como camadas. Ou seja, é tudo junto. É igual farinha e leite num bolo, eles não ficam separados, eles ficam tudo misturados e as coisas acontecem em conjunto. Então, as funções que a gente estuda dentro, quando a gente está vendo a camada física e a camada de enlace, o Ethernet pratica, o Ethernet implementa de uma vez só. E o IP? Esse sim, ele se encaixa melhor com o conceito do modelo OSI, tá? Mas, novamente, ele não fica em cima como está desenhado aqui, ele fica em paralelo, ele corre em paralelo com o Ethernet, com as demais coisas. Obviamente, os dados primeiro vêm do Ethernet para depois chegar no IP. Mas num carro, o combustível vem do tanque para depois ir para o motor. E ninguém desenha um diagrama onde o motor está em cima do tanque de combustível. Tá? São coisas que acontecem em paralelo. E o TCP? Lembra que a gente chama ele de TCP/IP? E aí a coisa vira uma bagunça, porque o TCP não é só o TCP, tem o UDP, tem outros protocolos que, além disso, eles vão além da camada de transporte e roubam algumas coisas que no modelo OSI são descritas na camada de seção. Então, numa coisa que normalmente a gente chama de encapsulamento do TCP/IP. Ou seja, moral da história, mesmo na época em que o modelo OSI foi criado, ele também não era respeitado e também já não era perfeito para a tecnologia, para os conceitos da época. De novo, ele foi só uma lista que um grupo de pessoas que trabalhavam com redes criou para ajudar a lembrar do que pode ser importante em um protocolo. Só isso. Mas, de qualquer maneira, o modelo OSI existe, então a gente precisa saber pelo menos o básico sobre ele. Tá? Então, vamos estudar aqui hoje as primeiras três camadas, que é que eu acho que as que fazem mais sentido. Tá? Mas antes, uma informação importante que vocês precisam saber para ajudar a entender essas camadas, essas tais camadas e por que elas são divididas assim. Hoje em dia, quando a gente fala em rede, a gente praticamente só escuta de Ethernet e TCP/IP. Porém, nem sempre foi assim. Antigamente, o Ethernet tinha concorrentes, o tal do FDDI, Token Ring, e o próprio IP também tinha concorrentes, como IPX, AppleTalk. Então, o IP não nasceu só para rodar em internet. Ele foi criado para rodar sobre qualquer tipo de rede. E o Ethernet foi criado para transportar qualquer tipo de protocolo, não só o IP. Tanto é que quando o Ethernet foi criado, ninguém falava ainda em IPv6, mas o IPv6 foi criado e o Ethernet funciona, ou seja, o IPv6 funciona em cima do Ethernet, ou seja, eu não preciso ter uma rede diferente para funcionar o IPv6. É verdade, o IPv6 funciona melhor em uma rede Ethernet, onde os switches têm alguns protocolos novos, o MLD, por exemplo, mas não é obrigatório. Uma rede IPv6 vai funcionar em um switch Ethernet antigo, mesmo que não tenha esses protocolos. Então, é importante vocês lembrarem que muita coisa que existe para separar as camadas existem porque quando o modelo OSI foi criado, o mundo não era tão homogêneo, não era tudo tão igualzinho. Havia mais variação entre os padrões, entre as possibilidades em cada camada, tá? Então, muito bem. Vamos falar primeiro, vamos explicar a primeira camada física. É a primeira camada, que é a mais de baixo. Imagina que você vai ensinar, então, essa questão de alguém andar de bicicleta. A primeira coisa que você precisa aprender é criar a propulsão, tá? Se você começar explicando para essa pessoa a física, né? Então dizer para o aluno, olha, a primeira coisa que você precisa aprender é criar um momento de propulsão direcionalmente aplicada, esse aluno não vai entender nada. Mas se você explicar para ele que a primeira coisa que ele precisa aprender é pedalar, aí ele vai entender. E é a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que é fácil complicar uma coisa simples. Essa tal da camada física é uma coisa muito simples. É apenas uma maneira de complicar um conceito bastante fácil. Que para ter comunicação, eu preciso conectar dois pontos. Eu preciso transmitir uma informação. Simples, né? Não tem nenhuma grande dificuldade em se entender isso. Mas se eu começar a tentar formalizar demais, eu vou complicar muito isso. Então, a camada física é só isso.
É só um lembrete de que eu preciso de uma ligação do ponto A para o ponto B para ter a comunicação. Pode ser um cabo, uma fibra ótica, ou simplesmente o ar, no caso do wireless, do Wi-Fi. Que, na verdade, não é ar, porque o Wi-Fi não precisa de oxigênio, precisa de um espaço. Mas tudo bem, você entendeu o que eu quis dizer. Então, vamos pegar uma rede simples. Um computador com Wi-Fi, um access point, e como algumas pessoas chamam incorretamente, né, de um roteador Wi-Fi, mas ele não é um roteador, mas um access point ali, e esse access point ligado via Ethernet no switch. E esse switch com uma outra conexão no roteador, que aí sim sai para a internet. Vamos complicar isso? Como é que a gente representa isso dentro do modelo OSI? Então, você diz que as conexões físicas, as camadas físicas entre esses equipamentos estão conectados. Isso aí ajuda em alguma coisa? Eu acho que não, só complica. Mas o que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Bom, a gente só está falando que a primeira camada física ali, que é a antena do computador, está falando com a antena do Wi-Fi. Então, a parte física, que na verdade não é física, são só ondas eletromagnéticas, mas existe uma conexão, uma comunicação de bits entre o computador e o access point. Bom, vamos continuar. O access point ligado no switch. Óbvio. Para que complicar? Para que usar esses termos dizendo que a camada física de um está ligado na física? Não, eu estou dizendo que eu tenho um cabo que, nesse caso, do access point em diante, é um cabo que vai do access point para o switch. E o switch ligado no roteador. E repara que a coisa continua, porque o roteador está ligado no modem da operadora. O modem da operadora está ligado num equipamento, não sei o que a tua operadora tem lá, mas algum switch, algum roteador de maior porte, algum concentrador. Então, e essa coisa liga em outra coisa, que liga em outra coisa, até chegar no site que tem a informação que você quer acessar. Por exemplo, acessar esse vídeo aqui, onde está lá no YouTube. Então, esse site tem um servidor que é o final dessa cadeia. Eu tenho um monte de conexões de um ponto para um ponto, para o outro, para o outro, para o outro, até chegar aonde está a informação. Esses pedacinhos são as diversas camadas físicas que ligam o seu computador, por exemplo, no servidor do YouTube que está assistindo esse vídeo. Simples. Então, a camada física está interessada nesses pedacinhos que tem que estar conectados para ter a comunicação. E ela se preocupa precisamente no que é necessário para enviar um bit de um lado para o outro. Obviamente que isso tem que estar casado dos dois lados, tá? O conector, o sinal, se for Wi-Fi, a frequência, ou seja, não adianta eu ter um access point de 5 GHz e uma placa de rede 2.4 GHz que não vai funcionar, é óbvio. Eu sei que você sabe disso, mas essa história de camada física só complica esse conceito fácil. Tá? Uma outra coisa, por exemplo, que eu posso ter, a correção de erros. Existem alguns protocolos de camada física que corrigem erro. O que é o erro? Bom, eu vou transmitir, talvez na hora que eu estiver transmitindo tenha uma interferência. Então, o outro lado, quando receber, talvez precise corrigir esse erro. Então, como é que a comunicação trata os erros? Eu posso, na hora, quem sou eu? Quem está criando o padrão? Eu posso criar um protocolo de comunicação aonde eu não estou nem aí para os erros. Eu posso criar um protocolo de comunicação onde eu detecto o erro, mas eu não corrijo, ou seja, se a informação chegar errada, eu simplesmente jogo fora, mas não corrijo, ou eu posso criar um protocolo onde, se a informação chegar errada, eu tento corrigir e consertar esse erro. É o projetista que define isso, e isso tem que estar coordenado dos dois lados. Então, quem criou o Ethernet, tomou uma decisão nisso. O grupo que criou o Wi-Fi também teve decisões em relação a isso, mas foi quem criou. Nós que usamos, simplesmente vamos no embalo, a gente não tem como mexer nisso. Tá? Então, novamente, esse é o problema de tentar ensinar o que é um modelo OSI sem ensinar para as pessoas os protocolos. Não seria muito mais fácil você primeiro entender o que é o Ethernet, o que é o Wi-Fi, como eles funcionam, e aí pegar todas essas informações e comparar. Ah, olha só que legal. Na Ethernet, eles fazem de um jeito. No Wi-Fi, eles fazem do outro nessa história da detecção de erro, da correção de erro. Ah, é isso que quer dizer, então, a camada física. Seria muito mais fácil se fosse o inverso. Primeiro aprender os protocolos, para depois aprender o modelo OSI.
Vou dar agora um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo logo no começo da minha carreira. Eu participei da primeira instalação de um link internet corporativo aqui no Brasil, né? Até aquela época, só as universidades tinham acesso à internet. Era a Embratel, ainda estatal, que fornecia os links, e a empresa que eu trabalhava ia participar de uma feira com a Embratel. A feira era uma feira de informática aqui em São Paulo, mas a rede internet da Embratel era no Rio de Janeiro. Ainda não tinha provedor de internet, banda larga, nada disso. Então, só que a conexão que a Embratel tinha do Rio de Janeiro para São Paulo era através de um protocolo que se chamava Frame Relay. E eles não tinham um roteador para ligar a Ethernet do Rio no Frame Relay deles. Então, a empresa que eu ia trabalhar emprestou o roteador e eu fui lá instalar. A feira começava na terça-feira, então eu peguei o avião para o Rio na terça de manhã, a feira começava à 1 da tarde. Quando eu cheguei lá, eu vi que o roteador que eu estava levando tinha um conector DB25, que é esse que está aí na tela, e o cabo da Embratel era V35, esse quadradão. E aí? Olha o desespero. O que eu ia fazer? Um não encaixa no outro. Bom, eu sabia que existia um cabo conversor. Porém, óbvio, ia ser impossível de achar aquilo no Rio de Janeiro naquele momento em tempo hábil. Então, até porque esses cabos só estavam disponíveis na época por encomenda, então não ia ter como encontrar um naquele dia. Mas, olha só, eu sabia que esses cabos eram só fios, ou seja, ele não tinha nenhuma conversão, não tinha nenhum componente eletrônico, ou seja, as tensões, sinais eram os mesmos, só o conector era diferente. Então, o que eu fiz? Eu peguei a documentação dos dois conectores, que pino de um lado que ia no outro, desmontei o V35, macho lá do cabo da Embratel, usei a ponta de uma chave de fenda para afinar os pinos, porque o buraco do DB25 era mais fininho, e entuchei um a um. Bom, moral da história, o cabo ficou lá funcionando por uma semana sem nenhum problema. Todo dia eu chegava na feira, ia correndo para ver se estava funcionando e estava lá. Então, deixa eu complicar isso que eu fiz usando o modelo OSI, ou seja, deixa eu explicar essa mesma coisa de uma maneira complicada. Então, eu sabia que as camadas 2 e 7 eram as mesmas em todo o sistema e que a única diferença era um pequeno aspecto da camada física entre o meu roteador e o frame relay da Embratel. Sendo assim, eu fiz uma adaptação criativa entre a diferença de padrão, resultando assim em uma comunicação eficaz. Viu como eu consegui complicar uma historinha simples? Pois é isso que se faz quando se tenta usar o modelo OSI para explicar redes, para explicar comunicação. Bom, um outro exemplo de coisas que a gente tem que saber para entender essa tal da camada física, conector de fibra ótica. Não basta eu ter o conector, precisa também ter o tipo de cabo, se é monomodo, se é multimodo e qual é o alcance do transceiver do SFP. De novo, algo simples e óbvio, mas que fica complicado quando a gente tenta usar o tal do modelo OSI para explicar. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no nosso canal que mostram a diferença entre multimodo, monomodo, se alguém estiver interessado, está aí nas observações. Bom, a próxima camada é a tal da camada de enlace. É a camada física, conecta cada etapa, cada passo, cada pedacinho da comunicação. Então, por exemplo, do notebook para o Wi-Fi, depois do Wi-Fi para o switch, depois para o switch para o roteador, cada uma dessas daí é uma conexão física. A camada de enlace se preocupa em conectar os equipamentos em distância curta. Calma. Novamente, mais uma situação difícil de explicar quando o aluno ainda não tem experiência com redes, mas deixa eu tentar. Existe uma diferença muito grande entre redes de longa distância e de curta distância. E não é só distância, tá? Por exemplo, em uma rede de curta distância, uma LAN, uma rede local, tudo a mesma coisa, tá? Os cabos são coisas baratas. É barato você passar cabo. Então, a banda em si é algo relativamente barato. Mas o processamento no switch é algo caro. Ou seja, eu tenho um switch de 24 portas, então eu tenho 24 portas que precisam ser processadas. Então, isso tem um custo. Tudo bem, isso já foi pior, hoje em dia os switches são baratos, mas lembra, o modelo OSI foi criado há muito tempo atrás, o que complica ainda mais para você que está aprendendo se ambientar e entender a situação. Já em uma rede de longa distância, é o inverso. As conexões são mais caras do que o processar. Não que o processamento seja mais barato que na LAN, mas os links são muito mais caros.
Por exemplo, uma conexão Ethernet do switch da mesa da secretária custa muito mais caro que o link para conectar São Paulo com o Rio de Janeiro, certo? Óbvio. Imagina que você tem que passar de cabo para São Paulo e para o Rio de Janeiro, tá? Então, você precisa ter isso em mente para entender por que o modelo OSI divide o mundo em dois grupos, rede local e rede de longa distância. Mas por que dividir em dois? Por que não em três, em cinco? Bom, inclusive, hoje o mundo ele é dividido em rede de curta distância, LAN, média, WAN, e longa, WAN. As LANs são as de curta distância, que são ligadas por as operadoras, que é a MAN, que por sua vez interliga com essa rede global. Tá? Então, não existe apenas rede local e rede de longa distância, ou seja, não tem só LAN e internet, mas o modelo OSI não foi criado com essas três camadas. Por isso que o MPLS não se encaixa ali, porque o MPLS é uma rede de média distância. Então, o modelo OSI foi criado considerando apenas rede local e internet. Até porque na época ninguém pensava em uma rede global, quando foi criado o modelo OSI, ninguém imaginava que a internet ia ser o que ela é hoje. Tá? Então, por essa razão, como eu falei, o MPLS ele não se encaixa no modelo OSI, porque o modelo OSI foi criado para foi pensado, né, em rede local e várias redes locais conectados por uma rede gigante global. Então, o que a gente vai fazer? Vamos, por um momento, esquecer o mundo real e vamos entender que o mundo que o modelo OSI queria, mais uma vez, para que estudar algo que não encaixa no mundo real? Mas vamos lá. O mundo que o pessoal que criou o modelo OSI imaginou era um mundo onde tinha essa estrutura. Redes locais ligados por uma rede de longa distância. Vamos lá. Então, o que a camada de enlace faz é garantir a comunicação não apenas entre os pontos individuais, mas sim em toda a rede local. O que eu estou querendo dizer? Uma coisa é, por exemplo, o notebook falar com o access point. A outra coisa é o access point falar com o switch. E a outra é o switch falar com o roteador, que não está desenhado aí nesse diagrama, mas vocês podem imaginar. Então, a camada física são os sinais elétricos, a frequência de rádio. Agora, acima disso tudo, existe uma comunicação, uma coisa comum entre todos esses equipamentos nessa rede local. O tal do MAC address, a comunicação ARP para você descobrir qual é o MAC address de um equipamento, VLANs, ou seja, tem várias coisas que são além do simplesmente cabo, eletricidade e sinal. Essas coisas adicionais que fazem as máquinas se comportarem bonitinho dentro de uma rede local, no modelo OSI a gente chama de camada de enlace, tá? Então, inclusive uma coisa interessante para vocês saberem, quando vocês aprendem, o Wi-Fi ele foi criado baseado no Ethernet, exatamente para facilitar essa integração. Então, o Wi-Fi ele não deixa de ser um Ethernet sem fio. Ele, exatamente para poder aproveitar os mesmos conceitos que foram criados no Ethernet dentro do Wi-Fi. Aí você fala, mas espera aí, o Ethernet não é a comunicação via cabo? Então, o Ethernet é as duas coisas. O Ethernet ele é um padrão. Lembra que a gente mostrou no diagrama agora há pouco? De que o Ethernet ele pega as duas camadas de baixo, a camada de enlace, a camada física. Então, quando a gente fala de Ethernet, nós estamos falando das duas coisas. Do cabo, do conector, do sinal elétrico, mas também da forma como os equipamentos se comportam para falar bonitinho dentro de uma rede local. E o Wi-Fi copiou a maior parte do comportamento que o Ethernet padronizou. E isso atrapalha bastante, porque se você não tem experiência, você não vai entender a diferença onde o Ethernet é camada física e onde o Ethernet é camada de enlace. Então, quando a gente fala de Ethernet, de cabo, de conector, nós estamos falando de como é que o Ethernet implementa a camada de enlace. Quando a gente fala de Ethernet de endereço MAC, de broadcast, de VLAN, nós estamos falando de como é que o Ethernet implementa a camada de enlace do modelo OSI, tá? Novamente, se você não tem experiência, se você não conhece muito de redes, como é que você vai entender esses conceitos e interpretar corretamente o significado disso tudo? Eu acho difícil. E a última camada que a gente vai falar hoje é a camada de rede. Lembra que eu falei que a camada de física é um lembrete do que a gente precisa ou pode precisar para ligar cada trecho de uma comunicação?
Lembra que eu falei que a camada de enlace descreve o que a gente precisa lembrar, ou a gente quem está projetando um protocolo, tá? Precisa lembrar para conectar esses trechos físicos e criar uma rede de curta distância? Então, a camada de rede complementa isso tudo, criando uma rede de longa distância, que seria a internet, assim fechando a comunicação. Então, vamos pegar esse diagrama ali. A gente tem nesse diagrama roteadores, esses roteadores estão indicando como se fosse a internet, vamos assim dizer, e os switches como se fossem as redes locais de cada uma das coisas conectadas na internet. Bom, lembra que eu falei também que a rede local tem problema e custos diferentes de uma rede de longa distância. Então, repara nesse diagrama aqui que o switch, que é da LAN, da rede local, é um equipamento que tem muitas portas. O roteador já é o inverso, ele é um equipamento que, como ele liga links de longa distância, são links caros, eles tendem a ter poucas portas. Aí você vai falar, mas tem roteador de 200 portas. Sim, tem, mas o custo por porta do roteador é muito mais caro que o custo de porta por switch, tá? Então, aí você já começa a ver que existe uma diferença entre a aplicação do switch e a aplicação do roteador. Vamos lá, vamos continuar. Bom, pega esse exemplo dessa rede, dessa LAN aqui embaixo na direita. Ela tem um anel ligando esses três switches. Porém, o Ethernet, ele nasceu como um protocolo que não permite anéis. Então, como é que o Ethernet resolve isso? Ele tem um protocolo chamado Spanning Tree, houve algumas variações, como o Rapid Spanning Tree. E o que esse Spanning Tree faz é desabilitar um link e reabilitar ele no caso os outros tenham algum problema. Então, a gente tem até um vídeo sobre o Spanning Tree, está nas observações, mas o que ele faz é o seguinte, na hora que você cria um anel como esse, o Spanning Tree desabilita um desses links, por exemplo, nesse caso aqui, o de baixo. Então, aí você vai perguntar, o que vai acontecer se, por exemplo, esse equipamento aqui, esse switch aqui da esquerda, apontado pela seta vermelha, tiver um computador que precisa falar com o equipamento da direita aqui? Vai ter que passar pelo switch central. Ou seja, apesar do switch da esquerda ter uma conexão com o da direita, o Spanning Tree desabilitou. E isso vai ter que passar pelo switch central. Obviamente, isso é um desperdício, porque eles podiam falar diretamente. Porém, primeiro que esse tipo de comunicação entre dois switches assim é raro. E depois, mesmo que tiver esse tráfego, a banda da rede local é barata. Lembra que a gente falou que o cabo é barato, conexão é barata? Então, isso não é problema. Eu prefiro economizar no switch, ter um switch que tenha um protocolo bem simplesinho, mas que ele seja caro, porque ele não precisa de muito processamento, do que ficar gastando, ter um switch que custe uma fortuna, tendo que eu tenho banda sobrando. Então, na rede local, banda é barata. Então, eu economizo no processamento. Nas redes de longa distância, a coisa é diferente. Vamos olhar agora essa comunicação entre esses três switches aí. Também tem um laço ali. Então, eu também tenho uma redundância ali. Agora, imagina que esses roteadores são São Paulo, Rio e Brasília. Se a gente usasse um protocolo como um Spanning Tree ou algo parecido, em que desabilita um link, ele iria ter que desligar um desses links, por exemplo, São Paulo e Brasília. Então, todo o tráfego entre São Paulo e Brasília ia sobrecarregar Rio de Janeiro. Dessa forma, isso sim ia ser um desperdício de recurso, já que o link São Paulo-Brasília, obviamente que não foi barato passar essa fibra, ia ficar a maior parte do tempo desabilitado. Então, quando a gente tem uma rede WAN, a gente tem que usar todos os links. Aí eu não posso usar um protocolo tão simples, eu preciso usar um protocolo mais sofisticado. Então, a gente usa uma maneira de trabalho diferente e uma forma de comunicação diferente para evitar esse desperdício. Então, eu não desabilito nenhum dos links, mas eu gasto mais processamento nos roteadores. Adivinha só, é mais fácil de você entender isso se você já tivesse conhecimento sobre redes, TCP/IP, já tivesse vivência. Eu já falei isso algumas vezes, né? Bom, vamos ver como é que o GPON, ou o GPON, por exemplo, se encaixam no modelo OSI, né, nesse tudo que a gente falou até agora, tá? Bom, o GPON, ou GPON, a gente também tem um vídeo sobre isso, está nas observações do link, mas em resumo, ele é uma tecnologia para distribuir conexão de dados em não longas distâncias, mas em médias distâncias, melhor dizendo, do que longas distâncias, tá? Então, o que eu faço com essa tecnologia? Eu passo uma fibra ótica
Estou simplificando aqui. Quem quiser mais detalhes, tem um vídeo aí nas observações que eu falei. Por exemplo, 10, 15 quilômetros, eu faço um varal. E aí, quando eu tenho, isso normalmente quem faz é uma operadora. E aí, quando essa operadora tem um cliente, por exemplo, nesse ponto aqui, tem um cliente que quer conexão de internet, ele vai lá, coloca um Benjamin de fibra ótica, não tem a conexão de eletricidade, é uma caixinha fechada, pequenininha, e dali ele puxa uma fibra ótica, ele faz uma derivação desse varal. E aí bota um roteadorzinho, uma caixinha que a gente chama de ONT. E aí ao redor dessa ONT ficam as máquinas que acessam a internet através desse link. Se agora tem um outro cliente aqui, ele simplesmente faz uma sangria ali também, corta, bota um Benjamin e tem mais uma conexão. Então, essa tecnologia é muito boa para distribuir, porque o provedor não precisa se preparar de antemão em saber aonde está o cliente. Ele simplesmente passa a fibra pelos bairros e vai cortando aonde ele precisar. Como é que o GPON ou o GPON se encaixa nesse modelo OSI, tá? Bom, tem 3 tipos diferentes que se encaixam de 3 formas diferentes, tá? De acordo com a maneira como cada equipamento implementa, cada fabricante implementa o seu GPON. Vamos ver então, tipo 1, 2 e 3. Então vamos supor que eu sou um provedor de acesso à internet, tem aí o meu roteador que me liga com a internet. O provedor tem ali o seu switch interno, ele liga ali as máquinas, os servidores, o que ele precisar de infraestrutura, e ali ele tem uma tal de OLT, que é o equipamento que gera esse varal de fibra ótica. O que o provedor faz? Bom, nesse tipo 1, ele é simplesmente um conversor, ele simplesmente converte o cabo Ethernet em fibra ótica, tá? Ele tem algumas coisinhas adicionais que ele faz para fazer a comunicação GPON ali com os pontos remotos, mas é basicamente um conversor de mídia. Então, o que esse GPON tipo 1 faz? Eu tenho essa OLT, é uma caixa de conversores, onde eu coloco para cada fibra ótica uma plaquinha. Então, essa plaquinha tem 2 portas, uma Ethernet, normalmente gigabit, e uma de fibra ótica. Então, o provedor vai lá, coloca essa plaquinha, liga uma porta do switch nessa fibra ótica. Tem um outro bairro que ele quer atender, ele coloca uma outra plaquinha, mais um cabo de rede. Então, repara que para cada uma dessas plaquinhas tem um cabo de rede. E dali sai uma fibra ótica que ele vai passando pelos bairros. Bom, como é que fica o modelo OSI nesse diagrama? Vamos primeiro substituir o roteador. O roteador, ele é um equipamento que vai até a camada de rede. Então, ele tem uma comunicação física com o equipamento que traz a internet para ele. Ele tem um protocolo de enlace com esse equipamento que traz a comunicação para ele. E do outro lado, ele tem a mesma coisa com o switch, uma camada física e de enlace, que nesse caso aí é o Ethernet. No caso da conexão com a internet, eu não sei aqui, não entramos em detalhe, eu sei que nesse caso aqui, a enlace e a física nesse diagrama é uma comunicação Ethernet. E o que faz a comunicação entre esses dois são as funções definidas na tal da camada de rede, ou seja, o IP. Então, o roteador trabalha com IP. O switch a gente representa assim, ele é uma camada de enlace, ou seja, o switch não trabalha com IP. Aí alguém vai falar, mas quando eu tenho um switch gerenciável, eu configuro o IP só para gerenciar, só para configurar. Ele não usa esse IP para trabalhar, para fazer as funções de switching dele, tá? Então, o que um switch tem são as várias camadas físicas. E aí, quem liga isso tudo é a camada de enlace, ou seja, um switch ele só trabalha com o Ethernet, o switch ele não vai trabalhar com IP. Então, repara, eu tenho como explicar isso de maneira fácil, dizer assim, o switch só trabalha com Ethernet, não trabalha com IP. Ou eu posso explicar isso de maneira difícil. O switch tem várias camadas físicas conectadas através de uma camada de enlace. É tudo a mesma coisa. Bom, vamos continuar. No caso da OLT, a OLT ela se comporta como só um conversor, ou seja, ele não faz um conversor de cabo, ele converte um cabo Ethernet em um cabo de fibra ótica, ele não faz conversão de enlace. Então, nesse caso aqui, nesse tipo 1 de GPON, eu vou estar usando a camada de enlace do switch e a camada de rede do switch, do roteador. Ou seja, todos os clientes que estão espetados nesse varal aqui vão ver o endereço IP do roteador lá em cima.
esse roteador lá em cima que é o default gateway dele. No tipo 2, a coisa já é diferente. E no GPON tipo 2, o OLT se comporta como se fosse um switch. Então, os equipamentos aqui de baixo continuam vendo o endereço IP do roteador lá em cima, mas a camada de enlace, o ARP, o broadcast, é tudo gerenciado pela OLT. Os broadcasts daqui não chegam no switch de cima, a não ser que a camada de enlace dele, a não ser que o protocolo Ethernet defina que tem que chegar lá. Por exemplo, se eu tiver VLANs aqui na OLT, o broadcast não vai chegar no switch e nem lá no roteador. E já um GPON do tipo 3, a OLT ela já é um roteador. Então, nesse caso, os clientes que estão aqui vão enxergar o endereço IP da OLT. O default gateway deles vai ser a OLT, o equipamento que está aqui na frente recebendo a fibra ótica. Então, eu tenho o mesmo protocolo, o mesmo serviço, mas de acordo com a característica do equipamento que o fabricante me forneceu, eu vou configurar a minha OLT, o meu equipamento central diferente, e eu vou ter que configurar os meus equipamentos remotos, os meus clientes também de maneira diferente. Por exemplo, quem é o default gateway? Depende de como é o meu GPON, eu vou ter que o meu default gateway vai ser diferente. Então, para a gente terminar, tipicamente, na verdade, o que acontece hoje é que o modelo OSI, na minha opinião, ele deveria ter 3 camadas. A parte de placa de rede, a física, tá? Que engloba a física e a enlace, o sistema operacional, que aí você vai fazer um vídeo explicando melhor o que é um sistema operacional. As pessoas acham que sabem o que é um sistema operacional, Windows, Linux. Não, o sistema operacional não é só um negócio que você coloca na máquina para botar. Ele tem funções importantes que implementam o TCP/IP, que implementam as camadas de sessão e apresentação dentro de um equipamento. Tá? E existe o programa, que quando é um programa mais simples, ele se encaixa só na camada de aplicação. Por exemplo, existem alguns programas que vão além, que eles entram para baixo das camadas. Por exemplo, os navegadores. Quando você usa um Chrome, um Opera, um Firefox, e você faz uma conexão criptografada, HTTPS, o programa ele vai direto na camada de transporte do sistema operacional. Já se você pega um programa mais simples, por exemplo, uma planilha do Excel, ele usa as camadas de apresentação e sessão do sistema operacional. Aí você fala, mas que comunicação que um Excel, que uma planilha vai poder usar? Bom, hoje em dia as planilhas têm conexão direta com a nuvem, você já salva e ela já salva na nuvem, eu posso fazer conexões ODBCs, conexões de banco de dados, ou seja, um programa como o Excel tem também algumas aplicações em rede, só que ele não implementa esses detalhes internos, ele usa o sistema operacional. Já o Chrome, os navegadores, como eles precisam ter certeza da segurança da comunicação, da criptografia, eles tiram o sistema operacional da frente e acessam diretamente o TCP/IP do sistema operacional, mas eles não usam as funções de sessão e apresentação do sistema operacional. E existem alguns programas que vão direto na placa de rede. Por exemplo, sniffers. Antigamente, hoje não é tão comum, mas antigamente existiam alguns bancos de dados que, para otimizar, não usavam nem o transporte e a rede do sistema operacional. Eles mesmos implementavam o TCP/IP e tinha comunicação direta com a placa de rede. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre as outras camadas, primeiro porque, na minha opinião, elas têm menos relevância e utilidade, até mesmo como conceito básico. Mas, infelizmente, muita gente ainda é forçada a aprender telecom e rede usando o modelo OSI. Então, se você é uma dessas pessoas, aqui vão alguns conselhos de alguém que já passou por isso, tá? Quando eu vi o modelo OSI pela primeira vez, eu não entendi lufas. Tá? E quando eu achava que eu tinha entendido algo, na verdade eu não tinha. Então, como é que eu fiz para passar por essa fase? Eu apenas memorizei alguns dos pontos que o professor passava, fiz a prova, tirei uma nota baixa, mas o suficiente para passar, e a vida continuou. Não fica muito preocupado achando que você não vai entender telecom ou rede porque você não entendeu o modelo OSI, tá? Porcaria nenhuma, tá?
Rede e telecom são coisas simples, tem muita coisa para se aprender, e isso é verdade, tá? Mas aprendendo um pouco de cada vez, você vai chegar lá. O modelo OSI não vai te ajudar em nada, então não esquenta com ele. Passa na prova, segue estudando o que realmente importa, que são as tecnologias, Ethernet, ARP, OSPF, TCP/IP, foca nisso. E aí, lá na frente, quando você tiver esses conhecimentos, volta e você vai ver que o modelo OSI vai fazer um pouquinho mais de sentido.